Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Rocha, sou professor de Sociologia. Essa aula é voltada para os segundos anos do ensino médio regular. E o objetivo dessa aula é discutir um pouco o que é violência. Tá? Então, a gente vai começar por uma habilidade que a gente pretende trabalhar na aula de hoje. Compreender criticamente a problemática da violência no contexto brasileiro. E para falar de uma definição da sociologia, de uma das definições da sociologia para a violência, eu escolhi essa daqui, olha. A violência se define como uma ação que gera de maneira intencional dano ou intimidação moral a outro indivíduo ou ser vivo. Então, quando eu quero impor minha vontade, não aceito que o outro haja de determinada forma e uso da força física, da intimidação, da, da violência psicológica. Isso é uma forma de violência. Beleza, pessoal? Tem uma frase de uma filósofa muito conhecida chamada Hannah Arendt. A Hannah, ela ficou bastante conhecida porque ela é uma das maiores estudiosas sobre o nazismo e principalmente o nazismo e o stalinismo, que são duas das piores formas de violência política. Tá? E ela usa uma frase que é bem interessante, principalmente a primeira parte dessa frase. A violência aparece onde o poder está em risco, mas deixa o seu próprio curso, conduz à desaparição do poder. Bem, quando uma instituição sente que o seu poder está em risco, posso dar um exemplo aqui. Um homem que sente que em algum momento não é amado da mesma forma, ou que ele não está sendo obedecido. Isso pode acontecer com uma mulher também, tá? Tenta impor ao outro, pela violência, medo e obediência cega. Então, essa é uma forma de violência. Isso é violência. Existem 3 tipos de violência: a violência física, a violência psicológica e a violência simbólica, que nós vamos falar em aulas específicas da temática. Mas é bem legal lembrar que o homem é o único animal capaz de destruir a sua própria espécie e ainda não ganhar nada com isso. Tá? Não é para se alimentar, não é para nada, mas o homem ainda mais é o único que pode destruir o planeta Terra, construir bomba atômica. É o único ser, o único animal que tem essa capacidade. A violência pode ser uma violência institucionalizada. Isso ela pode ser exercida através de instituições públicas, a prestadores de serviços e por pessoas, mesmo pelo governo. E como funciona isso? Vou dar aqui um exemplo de uma violência institucionalizada. Imaginemos que em uma determinada cidade, uma pessoa, para conseguir tal serviço público, precisa implorar, precisa ir falar pessoalmente com o prefeito, precisa ter
quem indique, porque senão ela não consegue, sendo que é um direito constitucional dela. Isso é um tipo de violência institucionalizada, ou violência institucional. Está escrito errado, inclusive, aqui, tá, gente? Mas tudo bem. Vamos lá. A violência política é uma outra forma de violência. E ela pode se dar de diferentes formas. Um exemplo de violência política é quando há revoluções e um determinado grupo impõe sobre o outro a sua vontade. Os vencedores impõem sua vontade aos perdedores. Outro tipo de violência política, isso já aconteceu muito, é o imperialismo, quando um país ocupa fisicamente, ou até de outras formas, um outro país impondo a sua vontade àquele país. Então a gente tem um outro tipo de violência política. Ou um determinado grupo que está no poder e persegue a outros, como etnias diferentes. Um grupo de uma etnia, isso acontece em muitos países, que está no governo vai, de certa forma, perseguir um grupo que pertence a uma outra etnia. Um outro exemplo de violência política é quando um grupo de pessoas estão se manifestando por algo que é legítimo, algo que lhes é de direito, e o governo usa a força da polícia, usa gás lacrimogênico, e esse é um outro exemplo de violência política. Hoje, no mundo que existe tanta violência, diversas formas de violência, seja violência política, seja uma violência institucional, seja violência simbólica, que a gente vai falar um pouquinho mais numa próxima aula. As pessoas vivem com medo, muitas vezes sem necessidade, porque tanto medo da violência acaba nos fazendo mal. E eu trouxe algumas frases para nos fazer pensar sobre isso. A primeira é de um autor muito conhecido, um autor uruguaio muito conhecido, que ele escreveu o famoso livro As Veias Abertas da América Latina. E ele diz o seguinte: se você ama, terá AIDS. Se fuma, terá câncer. Se respira, terá contaminação. Se bebe, terá acidentes. Se come, terá colesterol. Se fala, terá desemprego. Se caminha, terá violência. Se pensa, terá angústia. Se duvida, terá loucura. Se sente, terá solidão. Então, tanto medo. O mundo nos torna, de certa forma, reféns do medo, por conta da violência, pelo excesso de violência. Inclusive, essa frase do Rapa, da banda Rapa, sintetiza isso. As grades do condomínio são para trazer proteção, mas também trazem a dúvida se é você que está nessa prisão. E a frase, paz sem voz é medo. Então, gente, a aula de hoje teve como objetivo falar um pouquinho sobre o que é violência, repensar a violência, repensar a gente, na verdade, refletir sobre ela, como evitar a violência, tá? Então, por hoje é isso, gente, e até a próxima aula.